Boa noite a todos e todas, tá? Nós vamos começar a aula, ok? A gente está começando hoje o segundo módulo, né? O objetivo desse módulo é a gente já começar, inclusive, as ações no intuito da preparação de videoaula, tá? Então, os conteúdos teóricos que a gente trabalhou a semana passada, para que vocês consigam fazer uma ótima utilização desse material, tá bom? E hoje vai estar apresentando, no curso de formação de professores para a criação e uso didático de videoaulas, hoje a gente vai ter aula sobre as etapas de criação de uma videoaula, tá? A parte 2, que é mais sobre a filmagem em si, tá certo? Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos. Perguntas vocês já sabem pelo chat, e passo agora a palavra a Daniela de Moraes, que vai apresentar hoje essa etapa, ok? Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Hoje, na sexta aula de criação de videoaulas, a gente vai dar continuidade à aula anterior. Hoje o foco vai ser na parte da filmagem. Aqui hoje a gente vai ver os equipamentos necessários para a realização da filmagem, como preparar o ambiente, a iluminação e o som, a preparação do apresentador e também a questão da filmagem em si. Como a gente viu na aula anterior, as etapas da criação de uma videoaula podem ser divididas em 3 fases. São elas a pré-produção, onde é feito o planejamento e o roteiro da videoaula. A segunda é a produção, onde é realizada a filmagem. E a pós-produção, onde é feita a edição e a publicação do vídeo final. Hoje, como a gente vai ver a filmagem, então, essa é a fase 2, a fase de produção. Na produção, são feitas as filmagens que farão parte da videoaula. Incluem-se nessa etapa a preparação dos equipamentos que serão usados na filmagem, a preparação do ambiente, o cuidado com a iluminação e o som e a apresentação do professor. Então, a gente vai discutir um pouco dessas questões que estão envolvidas na filmagem. Primeiramente, é importante definir quais equipamentos você vai utilizar na filmagem. Os equipamentos mais básicos, mais primários que você pode utilizar para essa questão são o notebook, o computador, o smartphone ou um tablet. Por quê? Geralmente os notebooks eles possuem uma webcam. Isso você pode utilizar para gravar você mesmo, e também eles possuem um microfone que você pode usar para gravar o áudio, a sua narração. Os smartphones hoje também já possuem câmeras com uma boa qualidade e eles também capturam áudio, assim como o tablet. Além disso, com o notebook ou computador, você pode ter acesso a programas que permitem que você grave a própria tela do computador, fazendo com que essa seja uma alternativa caso você não queira usar a filmagem de você mesmo. O que a gente vai ver aqui não tem o mesmo objetivo de criar um vídeo profissional, até porque para isso você precisaria de uma infraestrutura e equipamentos próprios para essa finalidade, que geralmente são muito caros e inacessíveis para a maioria das pessoas. E, além disso, não só equipamento é necessário, mas também uma equipe profissional especializada em diferentes setores que geralmente estão envolvidos na criação de vídeos profissionais, como diretores, editores, cinegrafistas. Então, aqui a gente vai ver noções básicas necessárias para que seja feita esse tipo de produção por uma ou pelo menos uma equipe pequena de pessoas. E além da questão dos equipamentos, em aulas posteriores a gente vai ver também ferramentas, técnicas e programas que permitem você fazer esse trabalho de edição. Além dos equipamentos básicos, existem alguns equipamentos extras que podem te ajudar a incrementar a qualidade mesmo do vídeo que você vai produzir.
Geralmente, os microfones existentes já embutidos nos celulares, nos computadores, não tendem a ter uma qualidade tão boa. Então, se você quiser dar uma melhorada nesse quesito, é interessante, por exemplo, obter um microfone de lapela, que é aqueles microfones que você prende na blusa mesmo, e também tem os microfones chamados de mesa, mas o nome mais técnico mesmo é condensadores. Além disso, a aquisição de um tripé, caso você use o celular para fazer filmagens, é interessante para manter a estabilidade da imagem. Você também pode adquirir, por exemplo, luzes que são próprias para melhorar a iluminação de filmagens. Antigamente, esses equipamentos costumavam ser mais caros, mas hoje em dia, como existe mais essa popularização da criação de vídeos caseiros, você encontra muitos desses equipamentos por um preço mais acessível. E mesmo que você precise de algum deles, mas não tenha como adquirir imediatamente, você pode até mesmo meio que fazer uma adaptação, uma improvisação. Por exemplo, um tripé, caso você não tenha, você pode usar algumas caixas, alguma coisa para poder manter o seu celular na posição que você acha mais adequada e manter ele na posição correta, né? As luzes, caso você também não possa adquirir uma luz dedicada à questão da filmagem, você pode melhorar a iluminação utilizando luminárias e abajur mesmo que você tem em casa. Já o microfone realmente não tem como fazer uma improvisação. O máximo que você pode fazer é usar um daqueles headsets, que já tem um microfone melhor e vem nele mesmo. Outra questão interessante de se verificar é que se você for utilizar o celular o celular para fazer a filmagem, que cada modelo de celular, cada marca, ele possui configurações diferentes de filmagem. Então, antes de você realizar a filmagem com ele, é interessante você explorar essas opções. Aqui não é viável a gente eu demonstrar isso porque o meu celular é de uma marca, o de vocês provavelmente vai ser outra marca, então essas opções já são bem diferentes, já vão ter alguma diferença. O meu celular, por exemplo, ele tem opções bem limitadas em relação à filmadora dele. Outros celulares já têm opções mais detalhadas, que permitem fazer um ajuste mais preciso. Então, é bom você fazer uma investigação disso e já se familiarizar melhor com o equipamento que você vai utilizar. Após você já definir os equipamentos que você vai utilizar na filmagem, é importante preparar o ambiente. Barreira diz que, como não somos profissionais, normalmente o nosso ambiente para a gravação de uma videoaula pode ser em casa, no quarto ou no escritório, no local de trabalho, sala de aula, laboratório, sala de trabalho, ou mesmo ao ar livre. Uma característica comum a todos esses lugares são os problemas de iluminação, ruídos e demais interferências sonoras. Algumas ações podem ser realizadas para minimizar esses problemas, tais como fechar ou abrir portas e janelas, gravar em horários em que o ambiente esteja mais calmo, sinalizar o local para evitar interrupções, como colocar um cartaz na porta da sala para ajudar nessa questão, mudar a posição da câmera para ajustar a iluminação. Quando o problema de iluminação não é facilmente resolvido, a adaptação da videoaula para um formato de captura de tela acaba sendo uma boa saída. Quanto ao ruído, ele pode ser minimizado utilizando microfones direcionais ou bidirecionais. Como a aquisição desse tipo de equipamento não é algo comum entre os professores, a melhor saída é buscar horários locais de menor interferência no ambiente. Ou seja, são várias questões que vão influenciar sobre a preparação do ambiente. Você vai ter que verificar se o local onde você vai usar a filmagem possui muitos ruídos. Talvez em determinado horário do dia haja um maior número de ruídos. Então, pode ser que seja interessante fazer essa filmagem no outro horário, mas pode ser também que nesse outro horário a iluminação já não seja tão boa. Então, você tem que avaliar aí qual a melhor combinação dessas questões para definir como você vai filmar essa sua videoaula. Mas caso fique inviável
você não encontra um local adequado, a iluminação também não seja boa, tenha muito barulho, aí ele sugere utilizar essa opção de fazer a captura da tela do computador, que através de um programa, um software próprio para isso, você pode filmar a tela do seu computador, vídeos, slides, várias coisas você pode fazer. Se você for realmente filmar você em algum local ou alguém que vai apresentar videoaula, é importante se ligar no cenário onde vai ser gravado isso, porque isso também isso dá uma ideia pode dar uma ideia errada caso não esteja também bem preparado o local. Por exemplo, existem alguns cenários que você pode utilizar na sua videoaula, como um escritório. Geralmente, os escritórios você tem como deixar ele mais arrumado, já dá um tom um pouco mais profissional. Pode também usar uma biblioteca pessoal, usar os livros lá como fundo. Preparar um fundo decorado com telas, imagens, como decoração, mas aí você também já tem que ter um cuidado maior para que não sejam coisas muito chamativas e que acabem distraindo quem está assistindo a aula, para que esse fundo não fique competindo pela atenção com você. Pode também usar uma janela com a vista, caso tenha uma vista legal, você pode usar ela. E de quebra você ainda vai, dependendo do horário que você filmar, ainda tem uma iluminação natural que pode te ajudar. Ou também usar um jardim ou quintal. Caso nenhuma dessas opções estejam disponíveis para você, você também pode usar um fundo neutro, com a cor sólida mesmo, de uma parede, e que seja um fundo limpo. E até isso permite que você possa, posteriormente, num programa de edição, adicionar palavras, slides ao seu lado. Então, isso também vai depender muito do seu planejamento. Você vai querer você planejou utilizar esse tipo de recurso no seu vídeo final? Então, você vai ter que planejar também o seu cenário de acordo com o que você definiu que seria a sua videoaula. Em relação a quem vai apresentar a videoaula, seja você ou alguma outra pessoa, é importante que você se ligar para a sua apresentação pessoal. Você pode se vestir como você se vestiria para uma aula presencial, mas tem que ter cuidado para que a roupa que você vista não se misture com o cenário que você escolheu. Pode ser que sejam não só a mesma cor, mas também o mesmo tom. Então, pode misturar, principalmente em câmeras que têm uma qualidade menor, vai dar a impressão de que é tudo a mesma coisa. Então, isso não fica muito interessante. Então, é importante ter essa consciência antes de você realizar a gravação. Atente-se à postura. Verifique que você não está muito relaxado, mas também muito rígido, porque pode ficar muito artificial. Fale claramente, pausadamente, para que isso facilite o entendimento de quem vai ouvir e assistir sua videoaula, principalmente caso você tenha um equipamento que a captura de som não tenha uma qualidade tão boa. Isso pode ser a diferença entre ficar inteligível ou não. Prepare o material didático que você pretende utilizar na apresentação previamente. Se você vai mostrar objetos, alguma coisa, já deixe ele à mão, para que você não tenha que ficar interrompendo a gravação para poder ficar pegando eles. Mesmo se você for utilizar a televisão para mostrar slides, também já tenha tudo pronto, revisado. É importante também se familiarizar previamente com o roteiro, o máximo que você puder, justamente para não ter que recorrer a improvisações, ou ter que ficar interrompendo novamente as filmagens para buscar entender aquilo que você vai apresentar na sua videoaula. Uma coisa que eu acho interessante que seja feito antes de realizar a filmagem realmente final é que você, levando em consideração essas questões do ambiente, da iluminação, da preparação do apresentador, você faça uma filmagem de teste de alguns segundos mesmo, onde você vai colocar a sua câmera do local onde você pretende deixar ela, você fica à frente do cenário e faça alguns testes mesmo de fala e grave por alguns segundos. Após isso, você pode verificar a gravação, ver se está a iluminação ok, se o som está ok, se está
o enquadramento também está legal. Essa questão do enquadramento é algo que eu vou ainda apresentar um pouquinho depois aqui, para vocês terem uma noção melhor. Caso você verifique que tem algum problema nesse teste, então você já vai poder fazer modificações. Porque caso você grave a videoaula inteira e só ao final disso perceba que tinha alguma coisa que você podia fazer para melhorar, então você vai ter perdido bastante tempo com algo que você poderia ter resolvido de forma mais prática. Quando você for fazer a filmagem, é importante garantir a tranquilidade do local, desligar o celular, o telefone, qualquer sinais sonoros do computador, esse tipo de coisa. Porque pode ser que na hora que você esteja gravando, toque o seu celular, né, você receba alguma mensagem lá no seu computador e faça algum barulho. E, às vezes, na hora que você está gravando, você nem se liga de que isso aconteceu, porque é algo que é do nosso dia a dia, né? Aí você só percebe depois, durante a edição, e já não tem mesmo o que fazer para remover esse som. Então, é bom certificar previamente. Se você estiver no local do seu trabalho fazendo a gravação, você pode colocar um cartaz na porta solicitando que não te interrompam, que não abram a porta da sua sala, algum tipo, que não façam barulho. Também é importante ter cuidado com suas roupas, como falei, para elas não subirem no cenário, ou também roupas chamativas, como falei sobre a questão da decoração, elas podem acabar competindo pela atenção de quem está assistindo a videoaula. Evite temporariedade, ou seja, falar bom dia, boa noite, etc., porque você não sabe que horário a pessoa vai estar assistindo o vídeo, então isso pode fazer que fique algo estranho. Mas você pode realmente cumprimentar normalmente, só não utilizar mesmo as questões do bom dia, da boa noite e boa tarde. E essa última dica é bastante importante. Utilize pontos de corte, que é o silêncio. Essa técnica é importante quando ocorre a necessidade de regravar um trecho. Mas exatamente o que é? Quando você está apresentando a sua videoaula, pode ser que em algum momento você erre alguma palavra e imediatamente você vai corrigir ela, emendando a palavra errada com a forma correta. Não faça isso. O interessante é que, assim que você perceber que falou alguma coisa errada, você faça uma pausa de alguns segundos e então reinicie a frase posteriormente. Por quê? Quando você fizer esse silêncio, na hora da edição, você vai poder cortar o trecho errado que você falou, deixando assim só o trecho certo. Se você emendar tudo, a parte errada com a parte certa, fica muito difícil de cortar, às vezes não dá para cortar. E quando dá para cortar, fica uma transição estranha. Fica perceptível que houve ali parece um erro de edição. Então, fazer silêncio na hora que você falar alguma coisa errada, se perder ali na hora, você pode fazer uma pausa de alguns segundos, então retomar de onde você parou. Em relação à filmagem, uma saída interessante para as pessoas que ficam inibidas frente a uma câmera é o uso de software de captura de tela, pois, além de evitar o confronto câmera e professor, ainda apresenta algumas vantagens. É uma ótima técnica para demonstrar o funcionamento de algum software ou mesmo a simulação computacional de algum fenômeno. Pode ser utilizada com elementos de composição para destacar objetos, como usando setas e círculos, e evitam problemas de luminosidade. Isso foi algo que eu falei agora um pouco antes, né? Caso você não tenha equipamentos adequados para filmagem mesmo de você mesmo, ou você se sinta muito desconfortável, você pode usar software de captura de tela. Mas também é interessante você saber que depois de um tempo de você realmente gravando você mesmo, você acaba ficando um pouco mais confortável nessa situação. E essa questão do software de captura de tela também é algo que vai depender muito do tipo de videoaula que você vai fazer. Pode ser que ele se encaixe melhor no assunto que você vai falar, ofereça recursos melhores para reforçar o seu conteúdo, ou pode ser que ele não ajude tanto, mesmo que você tenha um equipamento mais fraco, talvez a filmagem mesmo, que não seja com qualidade tão boa, acabe contribuindo mais para a sua videoaula. Então, é algo que vai depender de muitos fatores e você tem que analisar isso para poder decidir o que você vai realmente utilizar na sua gravação. E essa questão do software de captura, eu vou depois, quando a gente for falar da edição, eu vou trazer um software de captura para apresentar para vocês também, caso vocês tenham interesse. Sobre enquadramento, que foi citado um pouquinho, né, e agora eu vou dar um pouco mais de ênfase. A noção de enquadramento é mais importante da linguagem cinematográfica. Enquadrar é decidir o que faz parte do filme em cada momento de sua realização.
Enquadrar também é determinar o modo como o espectador perceberá o mundo que está sendo criado pelo filme. Quem não sabe enquadrar está desperdiçando a ferramenta fundamental da linguagem do seu filme. Cada enquadramento, ele meio que transmite uma mensagem por si só. Então, é importante a gente ter uma ideia de o que cada um desses enquadramentos significa e quando melhor utilizá-los. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns enquadramentos mais básicos. Existem muitos, mas tem alguns que também não são tão... Talvez não encontrem tanto espaço numa videoaula. São coisas mais dramáticas, muito específicas, para terem mais valor aqui nesse nosso contexto de videoaulas. Esse primeiro enquadramento se chama o plano aberto, onde a câmera está distante do objeto. No caso, o objeto aí é o ator. De modo que ele ocupa uma pequena parte do cenário. É um plano de ambientação. O plano médio, onde a câmera está a distância média do objeto. De modo que ele ocupa uma parte considerável do ambiente, mas ainda tem espaço à sua volta. É um plano de posicionamento e movimentação. O plano fechado. A câmera está em próximo do objeto de modo que ele ocupa quase todo o cenário, sem deixar grandes espaços à sua volta. É um plano de intimidade e expressão. Esses três planos levam em consideração tanto o cenário quanto o apresentador, o personagem, o ator. Esses próximos planos são mais focados mesmo na pessoa que está sendo enquadrada. O plano médio é onde a figura humana é enquadrada por inteiro, um pouco de ar sobre a cabeça e um pouco de chão sobre os pés. O plano americano. A figura humana é enquadrada do joelho para cima. O meio primeiro plano, onde a figura humana é enquadrada da cintura para cima. O primeiro plano, onde a figura humana é enquadrada do peito para cima, também chamado de close-up ou close. O primeiríssimo plano, a figura humana é enquadrada dos ombros para cima, também chamada de big close-up ou big close. E o plano detalhe, onde a câmera enquadra uma parte do rosto ou do corpo, um olho, uma mão, um pé, também usado para objetos pequenos, como uma caneta sobre a mesa, um copo, uma caixa de fósforos, etc. É também interessante ter esse conhecimento sobre os nomes técnicos de cada plano, porque na hora de fazer o roteiro, ao invés de você descrever o tipo de enquadramento que você quer, você só utiliza o termo técnico já facilitando o trabalho de quem vai ler esse roteiro, porque pode ser que você tenha em mente um tipo de plano, descreva lá, mas a pessoa que vai realizar a filmagem, que vai apresentar, não entenda tão bem a sua descrição. Quando você coloca o nome técnico, então não tem saída para outras interpretações. É exatamente aquilo que ele quer dizer. O Rogério também falou de um outro enquadramento. Qual é mesmo, professor, que você falou, que é bem utilizado nas videoaulas? Plano frontal superior, né? Que é um plano no qual emagrece a pessoa que está apresentando. O plano frontal direto, tá? Que é justamente um plano de frente que muitos professores usam em videoaula também. E o plano frontal, de baixo para cima, que é um plano que, vamos dizer assim, até engorda as pessoas, né? São planos que são utilizados em algumas filmagens de videoaula, principalmente o superior frontal, tá? Então, são planos muito usados em videoaula. Ok, só isso mesmo. E outro detalhe bastante importante que tem que ter em mente é quando vocês forem filmar com o celular, filmem na horizontal. Porque o local que você vai depositar o seu vídeo, por exemplo, YouTube, a orientação dele é na horizontal. Quando você filma na vertical, ele corta bastante. Então é interessante que seja filmado na horizontal. Aqui são as referências que eu utilizei. Nesse do meio aqui, foi onde eu tirei essa referência dos enquadramentos. Lá você encontra alguns outros. Ele é um site que mostra os capítulos de um livro, do Carlos Gervasi, onde ele fala sobre produção de filmes. Lá você encontra alguns detalhes sobre isso também. Eu achei interessante. Sobre a atividade do Moodle dessa aula,
já é uma atividade mais prática. Utilizando aqui esses detalhamentos que eu dei sobre a filmagem, cada um de vocês vai ter que gravar um pequeno vídeo de no máximo uns 3 minutos, onde vocês vão se apresentar, como se apresentaria na sala mesmo, falando um pouco sobre você, seus interesses acadêmicos, e vocês vão enviar esse vídeo para a gente. Vocês vão depositar ele no Google Drive, se vocês tiverem, ou algum outro site que vocês possam fazer esse depósito, como o Dropbox, e vocês vão enviar lá no Moodle o link para esse vídeo. A partir de hoje, a gente já vai começar a fazer atividades um pouco mais voltadas para que contribuam mais para vocês prepararem o trabalho final de vocês. Essa é a apresentação de hoje. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Deixa eu já fazer só um comentário, tá? Para a gente poder avançar. Bom, agora vamos estar começando a parte prática, né? Hoje a gente vai estar pedindo para vocês um vídeo individual, tá? Que seria uma apresentação de 2 minutos de vocês, tá? E vocês vão tentar fazer essa apresentação. Então, sabem, todos vocês têm Google, todos vocês têm Gmail, tá? Então, a ideia é o quê? A ideia é o quê? Vocês efetuarem a filmagem de uma apresentação de 2 minutos, vocês colocarem no Drive, tá? Do Gmail, do Google, tá? E aí vocês vão repassar o link para 2 minutos. Vamos fazer 2 minutos, tá? A Dani, ela vai te ajudar nessas questões agora. E vamos aproveitar, inclusive, a questão do áudio que temos aberto, para fazer essa experiência conversando. Alguns talvez vão ter alguma dificuldade, outros vão ter outra dificuldade, mas a ideia é a gente colocar online, tá? Vamos ver se a gente tenta fazer isso já hoje, colocando o link no ambiente virtual, tá? Ou passando o link por aqui e depois permitindo que a gente coloque no ambiente virtual.